tempestade, enfrentou, irmãos, calor, enfrentou tantas coisas que tentavam impedir a chegada dele em Jerusalém. Porque, irmãos, Satanás, ele é astuto, irmãos, e a palavra do Senhor diz que ele enxerga muito mais do que nós possamos enxergar. Então ele sabia que Neemias tinha um projeto. Tu acha que o inimigo não lutou com ele nesses 4 meses para ele não chegar lá? E depois lutou muito mais quando ele estava lá. Porque conta a palavra do Senhor que quando ele chegou lá, ele se deparou muitas vezes com dificuldades interna e externa para constituir os muros na presença do Senhor. Meus irmãos, aí a gente pensa assim, veja bem, a gente está lá no mundo e daqui a pouco nós escutamos de Jesus, escutamos que existe um Deus que muda vidas, que restitui lares, que faz diferença em nossas vidas, que não deixa faltar o alimento em nossas mesas, que Ele veio para salvar e fazer a multiplicação da igreja. Isso nos traz aquele entusiasmo, aquele prazer de vir conhecer a obra do Senhor, amém? Nos traz aquele prazer. E daqui a pouco, irmãos, nós sentimos o impulsionar do Espírito Santo para estarmos aqui. E aí chegamos aqui pela primeira vez na casa do Senhor e escutamos a palavra e nos alimentamos e recebemos forças para dar andamento, porque o Senhor vai colocando por terra as barreiras do inimigo que impede nós de ter uma conversão espiritual com o Senhor, aonde nós passamos por isso em nossa caminhada espiritual. E daqui a pouco, irmãos, nós descemos as águas, somos batizados. Agora eu sou membro de uma igreja, estou fazendo parte da obra do Senhor, estou na caminhada do chamado do Senhor em minha vida. Isso é uma alegria, irmãos, contagiante, amém? Aqueles que estão perto de nós até sentem esta alegria, porque é o Espírito Santo de Deus nos alegrando. E começamos, irmãos, a trabalhar para com Deus. E daqui a pouco começamos a enxergar coisas que não gostaríamos de enxergar. Muitas vezes encontramos até mesmo dentro da obra do Senhor barreiras para que não aconteça aquilo que nós se determinamos para fazer com Deus. E muitas vezes isso tenta nos frenar. E aí muitas vezes, irmão, se nós levarmos para a carne, vamos dizer assim, para a estrutura física, nós começamos a pecar contra Deus. Porque, irmãos, muitas vezes nós encontramos dificuldade em fazer para com Deus aquilo que decidimos pela obra de Deus. E encontramos barreira na parte familiar, encontramos barreira dentro da obra do Senhor, encontramos barreira financeira, encontramos diversas barreiras, irmãos, para constituir aquilo que almejamos em nossas vidas espirituais para com Deus. E se nós olharmos para isso, nós paramos na caminhada e não damos andamento no que verdadeiramente Deus nos chamou. Muitas vezes até podemos não desistir da caminhada com Cristo, mas ficamos estacionados espiritualmente com Deus. E o que eu quero chamar a atenção com isso, fazendo a comparação com a palavra do Senhor de Neemias. Neemias, irmãos, ele não se importou com a pressão nem externa e nem interna. Ele estava decidido quando saiu lá de quando ele era copeiro, quando ele pediu para o rei permissão para ir, ele estava decidido: se tiver que fazer sozinho, eu vou fazer sozinho, porque eu sei que Deus está neste negócio. E quando nós temos essa convicção, irmãos, nós vamos lutando, irmãos, nós vamos lutando. E daqui a pouco trabalhar de Deus, irmãos, pelas nossas atitudes. Aí entra o trabalhar de Deus por nossas atitudes físicas, irmãos. Porque o Senhor não vai descer fisicamente do céu e andar ali contigo fisicamente, não. Ele vai estar espiritualmente te motivando. E daqui a pouco a tua persistência em fazer com Deus vai fazendo um movimentar dentro da obra do Senhor. E esse movimentar vai contagiando espiritualmente o teu irmão e a tua irmã. E quando vê, se passa o tempo e a obra do Senhor permanece. Por tuas atitudes, pelo teu querer
pela tua motivação espiritual com Deus. Amém, irmãos? Neemias não desiste, irmãos. E conta a palavra do Senhor que quando ele começa, irmãos, meu Deus do céu, irmãos, além de ser uma luta espiritualmente muito grande que ele estava enfrentando, de ter tomado essa decisão de restaurar os muros de Jerusalém, era um trabalho arduoso. Amém? Às vezes eu comento ainda, às vezes lá fora, irmãos, o pessoal faz uma movimentação de juntar pedra do campo. Meu Deus do céu, irmãos, é um esforço arduoso. Se abaixa, pega a pedra pesada e junta no chão. Amém? Para fazer o plantio, para que você possa entender. Estou fazendo uma comparação de Neemias tendo que juntar pedra para edificar os muros. Além de ser uma barreira espiritual, existia também uma barreira física para se exercer aquilo que ele foi chamado. Quantas vezes fisicamente tu luta também para vir para a casa do Senhor? É uma necessidade que tu tens que fazer em casa, é alguém que você tem que aparar em casa, é uma atividade que você tem que se envolver, é um filho que você tem que cuidar. Tantas coisas criam barreira física para tu fazer para com Deus, mas quando tu estás decidida, Deus vai te abrindo o caminho para acontecer isso contigo, pelo teu chamado na presença do Senhor. Isso só acontece por Deus, irmãos. Isso só acontece por Deus. E quando a palavra do Senhor, que quando ele começa, irmãos, a constituir os muros, seus vizinhos, amém? Estava ali, enquanto a palavra do Senhor, os árabes, os amonitas, Tobias, começaram a ter a rir, irmãos, porque é coisa para louco, irmãos. Ser cristão e confiar no Senhor é coisa para louco, é só para quem acredita. Para eles é coisa para louco, para nós é crença e fé. Louvado seja o nome do Senhor. Para eles é loucura, para nós é crença e fé. Louvado seja Deus. Ei, irmãos, começaram até a rir. Um homem só juntando pedra para constituir um muro em volta de uma cidade inteira, irmãos. Quando isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer, irmãos? É quase impossível. Ou seja, aos olhos do homem é impossível, mas a palavra do Senhor diz, irmãos, o que é impossível para o homem, para Deus é possível. Para Deus é possível. Para Deus é possível. Louvado seja Cristo. Irmãos, e os muros são edificados. Os muros são edificados. E aí, cadê o riso? Cadê o deboche? Amém? E aí, irmãos, veja bem. Enquanto ainda Satanás muitas vezes ri, debocha das nossas atitudes para com Deus, ele vai levando nesse ponto. Mas quando ele vê em nosso caráter a decisão de fazer com Deus e vê que Deus está trabalhando e as coisas estão acontecendo, aí começa a sair do riso e do deboche. Aí começa a ficar as coisas mais sérias. E aí começa a existir mais barreiras e mais lutas para que seja completado a obra em nossas vidas. Amém? Para que isso aconteça, irmãos, nós não podemos desistir do nosso chamado. Não podemos desistir do nosso chamado. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não desista do chamado que Deus tem em tua vida. Não desista do que Deus te chamou. Não desista do teu ministério na presença do Senhor. Não desista, porque Deus está contigo nesta obra. Não desista. Irmãos, e para encerrar e deixar aqui uma continuidade depois para nós dar andamento nesta palavra. Sabe quantos anos durou os muros de Jerusalém, irmãos? Aproximadamente 150 anos. Até que Babilônia viesse a romper os muros de Jerusalém. Irmãos,
Se você edificou um muro, uma barreira, para que Satanás não consiga colocar dardos malignos contra a tua vida espiritual, faça a manutenção neste muro. Faça a manutenção espiritual neste muro, para que você nunca venha desfalecer na